Meus queridos amigos, muito boa noite. É sempre uma alegria estarmos reunidos em nome de Jesus. É sempre uma alegria podermos falar, comentar, acrescentar. O nosso intuito aqui não é esgotar o tema, mas é trazer uma pincelada diante daquilo que cada um é possível de enxergar. Talvez eu enxergue de uma forma diferente do que outras pessoas enxerguem, mas todas são formas de acordo com a própria vivência de cada um, né? É a sementeira. Algumas sementes caem em terra boa e rendem 30, 60, 100. Cada um vai render de acordo com a sua possibilidade, né? Hoje eu escolhi abrir o Evangelho ao acaso e eu escolhi o capítulo 18, Reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Senhor, vós todos que repelis a doutrina espírita como uma obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois o momento de ouvir chegou. Basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Basta dizer eu sou cristão para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis por suas obras. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre, discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que devem produzir a árvore do cristianismo? Árvore poderosa, cujos ramos espessos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem se reunir ao seu redor? O fruto da árvore de vida são os frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como fez durante muitos séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram conformá-la à sua ideia, quiseram modelá-la segundo suas necessidades. Eles a cortaram, diminuíram-na, mutilaram-na. Seus ramos estéreis não produzem maus frutos, pois nada mais produzem. O viajor sedento que se detém sob sua sombra para procurar o fruto da esperança, que lhe deve restituir a força e a coragem, não distingue senão ramos infecundos, fazendo pressentir a tempestade. Em vão, ele procura o fruto de vida na árvore de vida. As folhas caem secas. A mão do homem, de tanto manejá-las, queimou-as. Eu penso que este trecho é suficiente para a gente ter uma pincelada e uma visão clara do que está dizendo essa passagem. Nós temos o hábito de achar que porque nós rezamos todos os dias, nós entraremos no reino de Deus. Ou porque nós somos tementes a Deus, nós entraremos no reino de Deus. Ou porque nós vamos ao templo, à igreja, ao centro, nós entraremos no reino de Deus. Mas nós não nos atinamos ainda de que o reino de Deus é algo muito mais profundo do que essa superficialidade, né? Ou seja, nós contamos a mesma história ao longo das nossas vidas, a mesma história de superficialidade, né? Reconhecer o cristão pelas suas obras significa uma mudança profunda de atitude, de maneira de ser, no cotidiano, com os outros e consigo mesmo. Nós temos o hábito de ter um verniz que o mundo nos traz pela educação, mas na intimidade, muitas vezes, nós abrigamos dentro de nós sentimentos, pensamentos e condições deploráveis. Quantos de nós somos mansos e pacíficos com os outros, mas dentro do nosso lar nós somos tiranos? Então, reconhecer o cristão pelas suas obras significa que aquele que é verdadeiramente cristão, ele o é na intimidade do ser e fora disso. Então, quando nós falamos que Jesus nos conhece profundamente e sabe do que somos capazes, ele conhece. E nós não conseguimos, nós podemos enganar os homens, mas nós não podemos enganar a Deus e nem a Jesus. As nossas obras,
aquilo que deixamos, o nosso legado na Terra, fala muito a respeito daquilo que realmente somos. E o que realmente somos? Pessoas sinceras e honestas? Pessoas que fazem uma análise, como Santo Agostinho pede todas as noites, quando a gente deita, bota a cabeça no travesseiro, nós repassamos o nosso dia, observamos os pontos de litígio, os momentos mais difíceis e tentamos refazer essa trajetória? Ou a gente simplesmente faz como a maioria de nós e até nós mesmos fizemos durante muito tempo? Passamos por cima e esquecemos o assunto. Então, Jesus é uma cirurgia profunda que a gente faz em nossa alma. É aquela mudança geral e constante para a gente poder realmente entender e ajudar na obra da criação. E ele fala aqui que os frutos que a gente tem que dar é os frutos da vida. Que essa árvore que é o cristianismo, ela não pode ser mutilada pelas nossas atitudes. Que a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente vive, e que cada vez que nós mudamos os ensinos ou adaptamos esses ensinos segundo ao nosso modo particular e próprio, nós estamos alterando essa árvore. E que, por fim, ao longo de várias alterações de cada um, seja da maneira de pensar ou da maneira de viver, não condizente com aquilo que está preconizado dentro da doutrina espírita, nós estamos alterando essa árvore. E Jesus deixou ela pura, né? Vieram os apóstolos durante muito tempo reviver esses ensinos para que essa pureza fosse preservada. E nós hoje vivemos um mundo tão tumultuado, de tantos desvalores, de tanta falta de amor, que nós muitas vezes nem nos apercebemos, que pela nossa ignorância nós fazemos igual. É preciso hoje mudar, é preciso hoje atentar, é preciso hoje estender as mãos, é preciso hoje preservar a pureza do amor deixado pelo Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Então, que nós possamos ser reconhecidos pela nossa obra. Embora muitos de nós, ainda cristãos que sejamos, não poderíamos bater no peito e dizer-se cristão, porque muitos de nós não temos esse atestado garantindo para a gente o reino de Deus. É preciso uma visão de consciência, como eu ouvi uma palestra hoje, muito interessante, né, onde o Simão Pedro estava falando. O orador é Simão Pedro de Lima. E ele falava que durante a vida dele, nas obras de Chico Xavier, tinha muito espírita no umbral. Por que será que tem tanto espírita no umbral? Né? Nós temos o conhecimento, mas nós não realizamos a parte mais importante, que é aquela cirurgia interior. Então, que Jesus possa realmente trazer essa abertura de consciência, esse entendimento exato, o não medo da gente enxergar as coisas como são, o não medo da gente consertar aquilo que precisa ser feito, o não medo de bater no peito e se dizer cristão e ter consciência de que somos, né? Então, que a gente possa permanecer em paz. Muito obrigado, queridos irmãos, pela presença de vocês. Peço a Deus que eu não tenha sido muito agressiva naquilo que propus a fazer, mas é a realidade daquilo que penso. Que não adianta a gente querer ser hipócrita e enganar. Em algum momento a gente vai se deparar com as verdades. Muita paz a todos. Vamos aproveitar esse momento muito especial em que possamos nos unir a esse plano espiritual maior, a esses espíritos de luzes amigos, a esses anjos guardiões, aproveitarmos esse momento de paz, em que as melhores energias nos envolvem, nos fortalecem, agradecer a esses espíritos amigos da casa, sempre muito presentes nesses nossos trabalhos, nessas nossas reuniões,
Padre Donizete, a Padre Vitor, a todos esses companheiros da casa, hoje na espiritualidade, mas muito presente, nos amparando, nos auxiliando nessas nossas reuniões. Que possamos, envolvidos por essas bênçãos divinas, por essas vibrações de paz, por essas luzes renovadoras, irmos nos fortalecendo, renovando as nossas energias, recebendo esses bons fluidos vitais, esses bons fluidos espirituais que nos fortalecem, que nos ajudam nesses nossos trabalhos, nas nossas provas, nos nossos compromissos, que essas luzes, que esse amparo maior possa continuar nos trazendo a paz, a renovação, o fortalecimento. Que esses bons fluidos, que essas boas energias que nos renovam, envolvam também aos nossos familiares, amigos, pessoas que sabemos estar precisando muito desse amparo divino, dessas vibrações de conforto, em especial ao nosso planeta que está vivendo esse momento de provas, de expiações. Que esses espíritos amigos, que esses anjos guardiões consigam realizar os seus trabalhos de apoio, de amparo a todas essas pessoas, a todos esses espíritos em momentos de aflição, em momentos de dor. Que essas luzes, que essas bênçãos estejam envolvendo a todos, levando o conforto, levando as esperanças. Que possamos continuar elevados e receptivos com a elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, tornando a esses espíritos amigos, a esses anjos guardiões, todas as condições necessárias para que possam realizar os seus trabalhos, que possam nos envolver.
continuar nos fortalecendo, continuar ajudando a trazer essas luzes para a realização dos nossos compromissos. Que essas vibrações cheguem a todos os lares da nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta, envolvendo a todos, fortalecendo a todos, em especial em momentos de provas maiores. Mais uma vez, os nossos agradecimentos a essa espiritualidade, a esses anjos guardiões, a esses espíritos de luzes. Obrigado, mentores. Que assim seja. Graças a Deus.